Muito bem, irmãos e irmãs, ouvindo hoje na sequência dos textos do Evangelho, novamente o Senhor Jesus realizando uma cura, especialmente de um homem coberto pela lepra, nos faz lembrar que de fato o Senhor vem não apenas demonstrando sinais extraordinários como essa capacidade de curar um homem coberto por uma enfermidade, mas o Senhor também vem sinalizando os sinais do reino de Deus, que, como vimos, um grande profeta surgiu entre nós e se mostrou na belíssima introdução que vimos ao Evangelho. Se mostrou. Tenhamos cuidado com o se mostrou, não no sentido de espetacularização, mas se mostrou por meio dos sinais que evidenciavam mais do que a realidade extraordinária de alguém, mas sinalizava especialmente para a realidade do reino de Deus. Os sinais que Jesus realiza comprovam isso. O reino de Deus que vai, de fato, tornando-se uma realidade por meio dos sinais que o comprovam. Também lembramos que, especialmente essa cura de Jesus está numa sequência que estamos fazendo ao fazer a leitura dos textos sagrados, onde, especialmente iniciando desde das primeiras linhas do Evangelho de Marcos, sinalizando a autoridade de Jesus, não apenas autoridade em palavras, mas também com força sobre os espíritos do mal, e agora muitas curas, cuja essa se destaca, como na semana passada se destacava também a cura da sogra de São Pedro, mas uma multidão vai ao encontro de Jesus. O Evangelho diz ao finalzinho: de toda parte vinham procurá-lo. Portanto, há sim uma procura por Jesus, mas Jesus ainda tem uma preocupação em não estabelecer com aqueles que o procuram uma relação pura e simples e, de certa forma, até instrumental da sua pessoa ou dos sinais que ele realiza, como, por exemplo, expulsar os espíritos ou curar os enfermos. Por isso que há da parte de Jesus uma intenção quando ele vai dizer àquele homem, depois de tê-lo curado, que não contes nada a ninguém, e fala até com uma certa firmeza. Jesus fala com uma certa firmeza em vista daquilo que certamente ele e muitos ainda estão no teu coração a respeito de Jesus. Talvez um homem extraordinário, talvez um homem de palavras bonitas, talvez um homem que realiza curas como essas que vimos ele mesmo fazer. Mas Jesus quer que essas realidades sejam, antes de serem admitidas, sejam entendidas. Por isso ele tem uma preocupação muito grande ainda em pregar e anunciar a realidade do reino de Deus e do Evangelho. Por isso ele fala com firmeza: não contes nada disso a ninguém. No entanto, para aqueles que já estão de alguma forma se perguntando se Jesus está ou não de acordo com o que a lei permite fazer, se ele está ou não, pelos sinais extraordinários, dentro da expectativa da dinâmica do reino de Deus e do Messias esperado, para aqueles que têm essa dúvida, o Senhor manda esse homem ir ao sacerdote, se apresentar, para que o sacerdote possa comprovar que a cura que ele alcançou é de fato também uma realidade de Deus. De tal forma, sinalizando para aqueles que questionarão, sobretudo mais à frente, insistirão nesse questionamento, se deve ou não confiar em Jesus, se ele realmente está agindo dentro do que era esperado do Messias, ele mandar o homem ao sacerdote, de alguma forma assim o quer fazê-lo. Porque ao constatar a cura, o sacerdote não tinha outro caminho a não ser admitir que fora feito por Deus
e se fora curado aquele homem de sua lepra, também certamente de seus pecados. Isso é importante no contexto do Evangelho, importante o que Jesus quer que se seja visto, compreendido, porque a realidade da doença, da enfermidade, da lepra, no contexto que Jesus está a falar, a começar pelo respaldo que vemos na primeira leitura, a lepra é uma doença naquele contexto cultural incurável. O Anderson, de manhã e agora à noite, inclusive, numa das suas reflexões, até nos lembrava que até pouco tempo atrás também era considerada uma doença que não se tinha cura plenamente para ela, a doença da lepra. Hoje é hanseníase, né? Termos técnicos e científicos, hanseníase, que há tratamento, há o controle, mas no tempo de Jesus, absolutamente não. Por isso que aquele homem, ao ser constatado a sua cura, não apenas é uma manifestação da cura, da bondade de Deus, mas também outra realidade importante que Jesus sinaliza com essa sua atitude, que é também, de certa forma, a capacidade de reconciliar e perdoar os pecados. Porque não apenas a lepra, mas especialmente ela, mas todo tipo de enfermidade grave que alguém era cometido, a leitura que se fazia era de que muitas vezes essas realidades eram consequências de pecados. Não no contexto do Evangelho de hoje, mas até os discípulos de Jesus perguntam a respeito de uma pessoa que está acometida por uma enfermidade: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus vai dizer: nem ele, nem seus pais. De tal forma que, apesar dessa ser a compreensão, que se fazia a respeito das enfermidades, a possibilidade de associá-las à realidade do pecado, e não apenas sinaliza também a boa vontade do Senhor, também em relação a outras realidades, diríamos enfermidades ou pecados, que alguém pode até mesmo admitir, mas que ele tem intenção de reconciliar, lavar, purificá-los. Até porque a palavra que aparece no texto é cura. Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus disse: eu quero, fica curado. Mas no texto original, a palavra que aparece no texto original é lavar, purificar. Ou seja, se queres, pode me lavar. Se queres, pode me purificar. E Jesus diz: eu quero, fica purificado. De tal forma que a ação do Senhor também sinaliza o desejo de diante daquele que reconhece seus pecados, diante daquele que reconhece também aquilo que de alguma forma o torna impuro. Impureza aqui não pensemos apenas no aspecto moral, no aspecto físico de uma enfermidade, que pode sim ser até contagiosa. Não pensemos em impureza apenas nesse contexto, mas pensemos a impureza naquela realidade que de alguma forma prejudica, de certa forma desvirtua, de certa forma macula aquilo que deveria ser são, aquilo que deveria ser puro, aquilo que deveria já estar limpo. Que se nós fazemos uma associação à realidade do pecado, que todos nós temos, por isso que o sacramento da reconciliação, inclusive, é recomendado para todos nós, por mais cara de santo que tenhamos, ou não, em alguns casos, Mas a reconciliação ela é extremamente importante, porque ela, de certa forma, vem como que lavar, purificar aquilo que está maculado, aquilo que está, de alguma forma, prejudicado, impuro, no sentido de que se afastou daquilo que era esperado, da santidade. Então há sim também, poderíamos dizer, uma relação de Jesus em desejar estabelecer com aqueles que necessitam, reconhecem, como aquele homem cai aos pés de Jesus, o desejo de que ele possa também purificar e estabelecer o perdão e a reconciliação, que em alguns casos
são essenciais para que as pessoas voltem a ter dignidade e se sentirem, inclusive, dignos de ser acolhidos de novo na comunidade, que de fato os acolhe, como Jesus acolheu esse homem, estendendo a mão, tocando nele e dizendo: eu quero, seja limpo. E volta à comunidade, apresenta-te ao sacerdote, permita que eles possam de fato constatar que Deus agiu com misericórdia com você. Mas por que o Senhor vai talvez insistir em não querer que essas coisas se tornem compreendidas, difundidas? Não no intuito de não querer que isso se torne de fato uma manifestação, um testemunho da bondade de Deus, mas é porque ainda está para Jesus cedo para que essas realidades se tornem tão evidentes. Ele haverá de torná-las claras na medida em que se prolongar o seu caminho na direção de Jerusalém e do testemunho que ele dará naquele lugar. Mas quando nós falamos dessa realidade, nos lembra um pouco o que o texto da primeira leitura falou, quando a respeito ainda do pecado, da lepra, daquilo que cobre o corpo, daquilo que de certa forma deve ser declarado e atestado, daquilo que aparece até como folclórico. Imagina alguém que anda com cabelos em desordem, roupas rasgadas, barba coberta, gritando: impuro, impuro. Parece ser uma realidade folclórica e é, de alguma forma, para nós, em vista daquilo que isso representa. Mais do que uma caracterização de uma situação, uma caricatura, da realidade, é um anúncio de que aquela condição que aquele homem está ou aquela pessoa está, uma realidade da qual se deve afastar. E para uma questão até de saúde pública, no contexto de Jesus, era importante que essas pessoas fossem de fato afastadas, porque se a lepra era uma doença que ainda não se tinha controle sobre ela, poderia sim de fato espalhar e contaminar muitos dos irmãos e a comunidade como um todo. E isso, segundo a legalidade da lei, era correto fazê-lo no sentido de até deixá-lo excluído fora do convívio dos irmãos. Aquilo que aparentemente soa como uma legalidade, algo correto, Jesus de alguma forma transcende essas regras, uma vez que Jesus não se afasta daquele homem, nem manda ele ficar distante, uma vez que Jesus até é mais, diríamos, até em relação à legalidade da lei, até mais intransigente, mais indisciplinado, porque Jesus chega até a tocar aquele homem. O que leva Jesus a transgredir, de certa forma, a lei, é no sentido de também ultrapassar a dimensão da realidade que impede de fazer com que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, também seja experimentada. Por mais que está correto, segundo a legislação do texto do Levítico, as pessoas acometidas por uma enfermidade ser de certa forma colocada à distância ou em lugares onde não se contamina os outros, mas quando nós vamos falar a respeito dessa realidade em Jesus, para Jesus há muitas outras formas de se excluir as pessoas do contexto da comunidade, que pelo legalismo exagerado, pela ideia de perfeição, de ordem quase que absurda, que em especial no contexto que Jesus fala, alguns faziam da leitura da lei, não se excluía apenas por causa da doença de lepra, mas se excluía por qualquer outra razão, que se julgava a pessoa menos pura, menos santa, menos perfeita do que era esperado. E Jesus vai dizer, e isso a gente percebe a partir da experiência de Jesus, que a realidade do reino de Deus, ela não se dará no meio das realidades perfeitas, no meio das realidades puras, no meio das realidades santas em absoluto. Até porque no próprio Evangelho de Mateus e Lucas, o Senhor vai dizer uma frase muito forte: quem
estação, não precisa de médico. Quem precisa de socorro, de médico, de auxílio, é o doente. E Jesus insiste em transcender o limite, de certa forma, da distância, exatamente para mostrar que a realidade do reino de Deus, ela vem agora expulsando as realidades da impureza, dos males, dos erros, dos pecados, expulsando-as, exatamente para estabelecer nessa realidade, que às vezes é até contraditória e dual, estabelecer verdadeiramente a realidade do reino de Deus, por meio de Jesus. Por isso que talvez observar o que diz a lei na primeira leitura e olhar para Jesus, que parece agir fora do contexto da lei, talvez ajude-nos a perceber qual é a percepção que Jesus tem, que não é apenas da realidade da doença, que ele reconhece sim como necessária de estender e ter compaixão, mas também a realidade daquilo que leva a excluir as pessoas, que também muitas vezes é a ausência da certeza da necessidade de estabelecer primeiro a graça de Deus, que é muito mais importante e valiosa até mesmo do que a lei e a obrigatoriedade dela. São Paulo, na segunda leitura, que vem na sequência de um texto seu, capítulo 10, São Paulo fala por diversas vezes a respeito da sua liberdade. São Paulo é livre para fazer o que ele quer, mas ele decide não fazer o que ele quer, mas faz aquilo que ele compreende como sendo o correto, o justo, o esperado dele, como alguém que deseja imitar seu mestre e Cristo Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa como ele, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Talvez seja isso o que Jesus sinaliza, talvez seja essa o resgate que se deve pensar em fazer a partir da leitura da primeira leitura também, no sentido que o Senhor, por meio de Paulo, vai nos falar à igreja: não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus, fazei como eu, que procuro agradar a todos, não buscando o que é vantajoso, o que é livre de minha vontade, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos todos também. A liberdade que Paulo propõe, portanto, é a liberdade que os cristãos devem ter diante dessa opção que Jesus nos convida a fazer, especialmente a exemplo dele, que é também ser capaz de acolher e ajudar aqueles que necessitam passar pelo processo de purificação, que o façam por meio da acolhida, da misericórdia, da extensão do perdão, e como Jesus também devemos nós oferecer. Até porque, meu irmão, a experiência da lepra ou da impureza, que muitas vezes a gente tenta tanto evitar ser contaminado por ela, se tirarmos da percepção meramente contagiosa de enfermidade e lembrarmos que ela surge às vezes, na vida de uma pessoa, a lepra pode ser considerada também os nossos erros e pecados, que às vezes também a gente tenta evitar, mas a gente tenta evitar com uma certa razão, porque na medida em que nós não nos aproximamos da misericórdia de Deus, o que vem à tona também são os nossos pecados, como que uma enfermidade que vem e aflora profundamente no meio da nossa vida, nos constrangendo e nos lembrando que também haveremos de precisar da misericórdia do Senhor que cura aqueles que precisam de cura. Portanto, talvez olhar para Jesus, perceber como Ele de fato prefere não a exclusão e o distanciamento, mas oferecer a misericórdia e o perdão como remédio para a cura da alma, como deve ser também para o corpo, em meio às enfermidades, que nós estejamos então como Ele dispostos a fazer o mesmo, com a liberdade que temos, a partir da escolha que decidimos fazer,
a partir das decisões que assumimos fazê-la, em vista do bem, do amor, da compaixão do outro, que muitas vezes haverá de necessitar também da misericórdia, da compaixão e do amor de cada um de nós. Não sejamos tão perfeccionistas e legalistas, mas permitamos ver com os olhos de Deus as realidades que nos são possíveis serem tocadas com misericórdia, e essas que nós não sejamos incapazes de nos comprometer com elas.